Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos agora iniciar um novo assunto, trabalhando a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a famosa DLPA, que é obrigatória segundo a Lei 6.404, mas não é obrigatória segundo os pronunciamentos contábeis, conforme já estudamos em aulas anteriores. Mas agora nós vamos estudar a demonstração em si, e como isso já foi cobrado em provas, para você garantir mais um assunto e gabaritar sua prova de contabilidade. Esse é o nosso maior objetivo, que você marque o X correto e que isso contribua para a sua aprovação. Então vamos juntos? Força na peruca, na tela! Olha aí, vamos estudar então a DLPA. Como eu falei, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que o próprio nome da demonstração já diz o que vamos fazer. Nós vamos apresentar, durante um período contábil, um ano, exercício social, as variações que ocorreram nesta conta do patrimônio líquido, lucros ou prejuízos acumulados. Vamos lá. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. A DLPA, tá certo? Lembrando, só para a gente reiterar, a DLPA. Isso aqui é mais uma revisão, tá, pessoal? É obrigatória. Segundo a lei número 6.404 de 1976. E ela não é obrigatória segundo os pronunciamentos contábeis, os CPCs. Mas aqui nós vamos estudar ela em si. Então a DLPA, ela demonstra as variações ocorridas, como eu falei, durante um exercício, na conta lucros ou prejuízos acumulados, que é classificada no patrimônio líquido. Conforme a Lei 6.404, a DLPA é obrigatória, seja apresentada de forma isolada, ou seja, de forma única, ou seja incluído na DMPL em uma de suas colunas. É porque o que é a DMPL? A DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Eu vou apresentar as variações de todo o patrimônio líquido. Se lucros ou prejuízos acumulados é uma conta do patrimônio líquido, vejam que isso está dentro do PL, logo estaria dentro da DMPL. Aí a Lei 6.404 diz, olha, que é obrigatória a DLPA, mas você pode apresentar ela isolada, como uma demonstração, que é o que nós vamos estudar, ou então eu posso apresentar ela incluída dentro da DMPL, por meio de uma coluna, porque ela é uma conta do patrimônio líquido. Agora, claro, essa DMPL, que é facultativa para a Lei 6.404, para eu incluir, ela tem que ser elaborada e publicada. Aqui, ó, ela, nesse caso, teria que ser elaborada e publicada. Tá bom? Pronto. Continuando, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados apresenta tudo o que aconteceu com a conta lucros ou prejuízos acumulados. A DLPA irá apresentar de maneira sintética e ordenada todos os débitos e créditos efetuados na conta lucros ou prejuízos acumulados. Lembra, eu tenho lá minha conta. Olha aqui. Lembrando que eu poderia até ter essas contas separadas, mas na hora de colocar DLPA eu teria que ter junta. Eu posso ter só a conta lucros acumulados, quando tem saldo positivo, ou prejuízos acumulados quando tem saldo negativo credor. Mas eu poderia ter uma única conta que vai trabalhar todos esses itens, tá certo? Todos esses itens. Então eu tenho aqui a conta, ó, lucros ou prejuízos acumulados, onde eu vou ter um saldo que ele vai ser credor
Tá certo? Eu tenho que caso o saldo seja credor, nós vamos ter lucro. Se esse saldo for devedor, nós vamos ter prejuízo. Entenderam? Então, é isso que a gente vai demonstrar. E aí vão ocorrer aumentos e diminuições aí nessa conta por meio de débito e crédito. Tem hora que eu vou creditar, tem hora que eu vou debitar. Com isso, eu vou apresentar isso que está por meio da conta em uma estrutura de uma demonstração, para a gente ver se no período, como foi as variações nessa conta. Eu destinei mais para reservas, eu aumentei capital, eu tinha prejuízo, virei lucro, ou eu tinha lucro e virou prejuízo. É isso que nós vamos verificar. Pronto. O que eu tenho mais? De acordo com a Lei 6.404, no seu artigo 186, parágrafo 2º, ele diz que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá, como eu já falei, ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Quem? Se elaborada e publicada a ADMPL, porque se eu estou incluindo, eu tenho que elaborar e publicar. Então vejam, características resumidas da DLPA. Eu tenho que ela é uma demonstração obrigatória nos termos da Lei 6.404. Ela demonstra o dividendo por ação do capital social. Por quê? A empresa vai distribuir dividendos. É a partir dos lucros. Então, como os lucros que são distribuídos para dividendos afetam essa conta lucros ou prejuízos acumulados, eu vou ter que dizer o montante do dividendo por ação do capital social. Ah, eu distribuí 100 mil reais, que corresponde a 10 mil ações. Então, eu estou pagando 10 reais por ação. 100 mil dividido por 10. Poderá ser incluída na DMPL, se elaborada e publicada pela companhia, a DMPL. Não pode ser substituída pela DMPL, pois a lei das SAs determina que a DLPA poderá ser incluída. É uma faculdade. Por quê? Porque quem é obrigatória é a DLPA e não a DMPL. Esse ponto aqui é meio confuso. O que ela quer dizer é que, olha, na verdade, quando eu apresento a DMPL e coloco a DLPA lá, eu não estou substituindo a DLPA com a DMPL. Eu só estou apresentando uma demonstração mais completa, onde lá dentro vai estar apresentando o que eu já queria apresentar na DLPA por meio de uma coluna. É isso que ele quer dizer. Então, cuidado com esses termos. Alguns até consideram corretos, outros não, mas na verdade ela não está substituindo. Ela tem a opção de fazer a DLPA isolada ou dentro da DMPL. Ao apresentar a DMPL, ela não está substituindo a DLPA, ela está trazendo algo mais completo, que lá dentro vamos trazer também as informações sobre a DLPA. É isso que ela quer mostrar para você. E aqui, meu amigo, minha amiga, tá só o midibuiado para você. A cereja do bolo. Aqui é um resuminho, ó, show de bola, que você deve levar para a prova. O que mais, Felipe? Olha, vamos tomar cuidado, porque ele vai tentar confundir você. Porque a DLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ela demonstra, pessoal, ó, o dividendo por ação do capital social. Tá certo? Já a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício que a gente já estudou, ela demonstra o lucro ou prejuízo por ação do capital social. Muito cuidado. Por quê? Como a demonstração é dos lucros ou prejuízos acumulados, eu posso pensar, então ela apresenta o lucro por ação. Não. Ela vai apresentar o dividendo por ação. Porque o lucro líquido é apurado na DRE. Aí de lá eu transfiro para onde? Para a DLPA. Então quem apresenta o lucro por ação ou prejuízo é a DRE, porque ela apresenta o resultado, esse lucro líquido. A DLPA vai demonstrar o dividendo aí por ação do capital social. Tranquilo? Pronto.
Bom demais. Cuidado com essa observação, tá certo? São diferentes. E aqui é lucro ou prejuízo. A estrutura da DLPA está lá na Lei 6.404, a gente vai ver ela na sua estrutura, mas também vamos ver a literalidade de como isso, na verdade, ele é cobrado, tá certo? Como ele é cobrado. Então vamos ver, Felipe, olha, a estrutura da DLPA é determinada no artigo 186 da Lei das SAs, transcrito abaixo. Ele diz: a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará. Aí ele fala, ó, o saldo do início do período. Aí eu vou ter os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Aí eu vou ter, olha lá, eu vou ter as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Aí eu vou ter as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital, e aí finaliza com o saldo ao fim do período, que é o saldo final. Vamos organizar isso, ó, pode ser cobrado assim a teoria, tá? Que está lá na Lei 6.404, artigo 186, mas eu muitas vezes vou conseguir responder utilizando uma estrutura. Tá aqui, pessoal. Eu vou ter o saldo do início do período, que é o que eu tenho aqui. Aí eu tenho os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Então, eu nem coloquei aqui correção monetária, mas estaria aqui, tá, pessoal? Mas eu posso ter mais ou menos ajustes de exercícios anteriores. Nós vamos já ver o que é isso. Mas ajustes de exercícios anteriores são itens que não foram, por exemplo, contabilizados em um ano anterior, e eu tenho que ajustar nesse ano corrente, já que a receita de um período não pode impactar a receita de outro período. É eu deixar de reconhecer uma receita e reconhecer agora, aumentando os ajustes de exercícios anteriores. Ou é uma despesa de um ano anterior que eu esqueci de calcular, e agora eu vou ter que calcular como ajuste de exercícios anteriores, só que negativo. Aí eu vou ter, como ele fala aí, as reversões de reservas. Nós já estudamos, quando vimos lá no patrimônio líquido, que quando há constituição de uma reserva, eu debito lucros acumulados, reserva de lucros, e credito reserva de lucros. Agora, quando for reversão, ao contrário, eu vou diminuir o saldo da reserva debitando e vou creditar lucros acumulados. Então, por isso que eu estou somando as reversões de reservas de lucros do período. Mais ou menos lucro ou prejuízo líquido do exercício. Claro, se for lucro, eu somo. Se for prejuízo, eu vou subtrair. Aí depois eu venho menos a transferência para as reservas. Aí eu vou ter a reserva legal, estatutária, contingência, incentivos fiscais, retenção, lucros ou reserva especial. Vai diminuir, porque ela diminui o saldo de lucros acumulados. É só você lembrar lá o que a gente viu até no PL. Tem um pouco lá desses itens. Aí eu vou ter menos os dividendos propostos, que foram obrigatórios, eu vou diminuir. Menos parcela dos lucros incorporados ao capital. Eu teria aqui também dividendos intermediários ou antecipados, se houverem. E aí eu vou chegar ao saldo no fim do período, que atualmente, para as sociedades anônimas, isso daqui só vale para as sociedades anônimas, tá certo? Ele tem que ser nulo ou prejuízo, tá bom? Então isso daí tem que ser nulo ou prejuízo. Daí você tem que saber. Beleza? Pronto. Bom demais. Tranquilo. Então essa é a estrutura que a gente precisa saber. Beleza? Claro que isso nada mais é do que aquilo que está no artigo 186 da Lei das SAs, tá? Só que eu organizei numa estrutura. Adicionei, na verdade, os dividendos intermediários e não coloquei a correção monetária, mas você poderia colocar porque isso daqui hoje em dia é muito pouco utilizado. Pronto. Agora vamos ver o que é esse ajuste de exercícios anteriores. Então, segundo a Lei 6.404, artigo 186, parágrafo 1º, temos o seguinte. Isso daqui é importante para a sua prova. Olha lá.
como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de quê? E aí eu tenho aí quais são eles, tá? Quais são eles? Aí, de efeitos de mudança no critério contábil ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior. Aqui eu tenho uma mudança de um critério contábil, por exemplo, do método PEPS, da operações com mercadorias para o método EPS, e aí eu vou ter que ajustar saldos anteriores. Ou então, um erro de ano anterior que eu não lancei, por exemplo, uma omissão de lançamento, ou uma duplicidade de lançamento que eu tenho que ajustar em ano seguinte. E claro, esses itens eles não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, porque se puder, não é um ajuste de exercício anterior. O próprio nome já diz, eu estou ajustando um exercício anterior que ocorreu um erro ou uma mudança de critério contábil. E aí, para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo. Imaginem o seguinte, lá no ano de 20x0, né, é engraçado, às vezes o aluno manda para mim, professor, mas por que 20x0? Por que você não fala 2020, 2030, 2040? Porque nas provas eles utilizam também essa nomenclatura. Então é só você saber que é um ano. Você substitui o x por um número que você queira. Ah, eu quero substituir por 2080. Pronto. Beleza? Tranquilo? Ah, bom demais. Aí o que é que eu tenho? Vamos supor que eu tive uma despesa de salários em um determinado mês no valor de R$2.000. Tá certo? E aí, o que foi que aconteceu? Lá no ano que era para ter sido feito o lançamento, ou seja, era para ter sido lançado debita despesa de salários e credita salários a pagar, era para a empresa ter feito esse lançamento. Só que aconteceu que esse lançamento ele não foi feito. Ocorreu uma omissão de lançamento. O contador foi lá e esqueceu de fazer esse lançamento. Até pagou, mas não fez o lançamento. As demonstrações foram encerradas, publicadas e agora não tem como mais mudar. E aí, chegando lá no ano de 20x1, tem que ser feito o quê? A contabilização. Então, quando foi, por exemplo, lá em julho de 20x1, a empresa identificou o erro. O erro foi identificado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ajustar isso. Eu continuo colocando a dívida, porque a dívida ela vai de um ano para o outro. Eu tenho que contabilizar ela do saldo correto. Provavelmente a dívida está até com saldo negativo, no valor de 2.000. Mas eu não posso impactar uma despesa do ano de x0 no ano x1. Então eu vou debitar a conta ajustes de exercícios anteriores. Tá certo? E aí o que é que ocorre? Eu vou lançar essa conta aqui, ó. Ajuste de exercício anterior, que nesse caso aqui ela vai ter saldo devedor. Felipe, ela poderia ter saldo credor? Poderia. Uma
uma operação do ano anterior que não foi lançada de uma receita. Aí eu teria, por exemplo, clientes, se foi a prazo, e aí creditaria ajuste de exercícios anteriores. Pronto. E aí, quando chegar ali no final do período, eu vou ter que encerrar essa conta, tá? Então, quando chegar lá em 31 de dezembro de X1, eu vou ter que encerrar essa conta, ó, 2.000. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou creditar a conta ajustes de exercício anterior e eu vou debitar o quê? A conta lucros ou prejuízos acumulados. Combinado? Beleza. Tranquilidade demais. Então é assim que surge a conta ajuste de exercícios anteriores e como ela deve ser encerrada. Como eu falei, ela é uma conta que fica ali no patrimônio líquido e ela vai corrigir erros de períodos anteriores ou mudança no critério contábil que eu não posso atribuir a fato subsequente. É muito importante, ó, saber tudo isso daqui que a gente, ó, tá sabendo e também essa parte dos lançamentos. E para a gente finalizar com chave de ouro, a DLPA, ela informa a parcela do lucro, né? Isso daqui é importante também para a gente não confundir, tá certo, pessoal? Que a DLPA, ela informa a parcela do lucro, olha aqui, que foi incorporada ao capital social. Porém, isso não significa que a DLPA apresente informações relativas ao aumento do capital social de forma genérica. Isto porque, se o aumento do capital social ele for decorrente de um novo aporte de capital por parte dos sócios, esta informação constará na DMPL, por causa da conta capital social, que é uma conta do PL, mas não da DLPA. Esta última apresenta apenas a incorporação de lucros ao capital. Em resumo, o que ela quer dizer é, na DLPA, eu só coloco quando eu peguei uma parte do lucro e aumentei o meu capital social. Aí estará na DLPA porque eu peguei uma parte do lucro e destinei ao aumento do capital social. Claro, por exemplo, se eu aumentar o capital social com recursos em caixa, isso eu debito caixa e credito capital social. Isso não impacta a DLPA, porque não há movimentos nas contas lucros ou prejuízos acumulados. Agora, claro que esse segundo lançamento, né, com o recurso em dinheiro, ele vai ter impacto na DMPL, porque eu tenho uma conta capital social que é do PL. Belezura? Show de bola? Então, cuidado. Nem todo aumento de capital social ou aporte de capital vai ser apresentado na DLPA. Somente aqueles decorrentes de incorporação dos lucros ao capital. Combinado? Então, concluímos aqui DLPA. Claro, nós vamos trazer na aula seguinte as questões sobre DLPA.